noite. Vamos ficar de pé, vamos. Sei que a gente ficou um tempinho louvando, adorando. Aqueles que podem ficar de pé, né? Aqueles que estão operados, podem ficar sentados, tá bom? Gente, que alegria estar na casa do Senhor. Quando chega ali naquela rampa, um cheiro tão gostoso na casa do Senhor. Você percebeu isso? Como que a casa do Senhor é limpinha, organizada, e que alegria. O nosso pastorzão está aqui, passou pela cirurgia e está aqui, cultuando ao Senhor conosco, amém? Queridos, nessa oração eu queria estar orando pela Sara, filha do Elinho, que está internada ainda não encontrou nenhum diagnóstico, sabe? A gente precisa estar orando para que haja uma intervenção divina, amém? Então levante sua mão nesse momento. Pai, como é bom estar aqui na tua casa, debaixo de unidade, debaixo da comunhão do teu Espírito Santo, e entender que essa é uma noite, ó Pai, profética, ó Pai, não somente para aqueles que estão aqui, mas para todos aqueles que estão nos assistindo agora, através das redes sociais, pela internet. Pai, nós declaramos que haverá um milagre, Senhor, haverá algo tão grande, algo tão sobrenatural nesta noite, ó Pai, que vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é Deus e o Senhor é fiel. Nós te apresentamos agora a Sara, Senhor, que está internada, e nós clamamos pela tua intervenção divina, Senhor, sobre a vida dessa criança, dessa pequenina, sobre a sua casa e sobre a sua família. Pai, mas nós já declaramos, é a sua cura total, é a sua alta total, é o retorno de volta para a sua casa. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos também pelo pastor Fernandão, a pastora Carmen, que estão debaixo de tanto resfriado, ó Pai, nós já declaramos a cura total dos teus filhos, e que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre cada família aqui representada nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém em nome de Jesus. Exaltem ao Senhor, como é bom adorar o Senhor. O profeta Eliseu, antes de profetizar, ele pediu um tangedor, alguém que tocasse louvores, uma canção, para que ele pudesse profetizar. E eu creio que essa noite, esse ambiente de glória aqui, ele está fofinho, sabe? Ele está pronto para que cada um de nós, essa noite, a gente possa receber a palavra profética, sabe? E eu já quero declarar aqui em nome de Jesus, que se houver enfermidade na tua vida, você sabe que você pode sair daqui curado ainda esta noite, em nome de Jesus? Se houver divisão, querida, esse espírito imundo que atua dividindo a casa, a família, o casamento lá, sabe, ele não vai ter mais lugar na tua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Talvez você está passando até por falência, com tanta derrota e tanta decepção, mas eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Essa noite mesmo haverá provisão na tua casa e na tua família, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Foi isso que Eliseu fez, sabe? Depois que o tangedor, só havia um, e hoje haviam muitos tangedores aqui, sabe? Ministrando louvor e adoração, para que depois uma palavra profética fosse liberada, e depois que os tangedores tocaram, eu já quero declarar que essa palavra profética, ela já está reverberando sobre essa casa, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus planos e sobre os teus projetos, em nome de Jesus. Não sei se você percebeu, com certeza você percebeu, porque os boletos chegam na data certinha, né? Eles não erram a data, né? Mas nós estamos no meio do mês, no meio do ano, amém, querido? Você não está feliz, não? Meio do ano, já passaram-se 6 meses de você estar aqui de pé, louvando, exaltando e glorificando ao Senhor. Quantas conquistas, quantas bênçãos, quantas vitórias, se você fosse colocar hoje na ponta do lápis, você iria estar contabilizando nesse momento. Quantos aqui teriam muitas vitórias e muitas conquistas? Mas a pergunta é, quantas guerras e quantas grandes lutas você viveu nesses 6 meses? Levanta a mão aí, quem viveu muita guerra? Sabe por quê? Porque o grande instrumento da vitória é a guerra. Se não tiver guerra, não tem vitória, querido. Então eu quero declarar aqui em nome de Jesus, por maior que seja a guerra que tenha se levantado na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, eu quero declarar que a vitória de Cristo já está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Abre a sua Bíblia. Pode aplaudir. Se quer aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, capítulo 4,
de 2 aos Coríntios, versículo 18, 17 e 18. Mas antes de ir para lá, você vai abrir no versículo 8, porque o que eu tenho percebido é que os crentes, eles são muito atribulados. Quem já percebeu isso? Alguém conhece um cristão atribulado? Não, é só olhar para o teu lado aí que tem um. Se você olhar para o outro lado, tem outro também. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso, querido, é alguém de nome e de renome da Bíblia. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso no capítulo 4, versículo 8 de 2 aos Coríntios. Então, não queira, poxa, o pastor já está me ofendendo. Não estou te ofendendo, não. Eu estou dizendo é a realidade. Nós precisamos entender que verdadeiramente, quando as lutas, as guerras se levantam, querido, quantos aqui não ficam atribulados? Até eu fico. Agora, o que vai fazer a diferença é o que você vai fazer com essa tribulação. Ela é transformada na tua vitória em nome de Jesus. Então, lá no versículo 8 está escrito assim, ó, em tudo somos o quê? Aí, eu, você, tua casa, tua família, toda casa tem um crente atribulado. Às vezes todo mundo é atribulado. Se não é, começa a entender bem que o pastor falou e bem que o apóstolo Paulo falou isso. Em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Ninguém vai dizer amém, não acredito, gente. Depois que o tangedor tocou aqui, o campo está profético, está fofinho, macio, para que as palavras venham prosperar naquilo que está sendo enviado. Gente, eu sei que tem muito crente essa noite aqui que está atribuladinho da conta. Sabe, pensando já um monte de besteira na cabeça, entendeu? Mas existe uma solução de Deus para a tua vida, e a solução é a palavra profética. Você pode ser atribulado sim, querido, mas olha o que Paulo diz, porém não somos angustiados. Uns 6 aí já entendeu. Perplexos, porém não desanimados. Então declara já em nome de Jesus, levanta a tua mão, declara em nome de Jesus. Todo desânimo sai agora, em nome de Jesus. Amém, querido, amém. Então, a igreja está sendo chamada nessa última hora para viver o sobrenatural de Deus. Não se esqueça que nós passamos por uma das grandes festas, que é Pentecostes. E depois de Pentecostes, querido, até aquele camarada que era violento, que cortava a orelha, tem alguém aí que corta a orelha? Que às vezes quer cortar a cabeça, que às vezes quer jogar a esposa pela janela fora, que às vezes as panelas voam em casa, até Pedro, que era um homem violento, sabe? Ele se tornou um homem diferente, cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo um tempo de avivamento, diz amém. Nós estamos vivendo um tempo de restituição, estamos vivendo um tempo de restauração, estamos vivendo um tempo de transformação. E tudo isso é pelo poder de Deus, querido. Então, quando você chega nessa casa, debaixo de um ambiente de glória, onde a presença de Deus é palpável nesse lugar, você não pode mais continuar fortalecendo tudo que veio de forma negativa para a tua vida, não de maneira nenhuma. Você tem que começar a olhar para o céu e entender que é do céu que vem todo o poder de Deus, do trono de Deus para a nossa vida, e que se nós estamos aqui nessa noite, querido, há um extraordinário de Deus preparado para a tua vida. Então, querido, Paulo, lá no versículo 17 e versículo 18, é muito forte esse capítulo 4, porque ele traz assim um despertamento, sabe? E esse despertamento, eu quero entender, é porque você já viveu esses 6 meses, grandes vitórias, e quando você vive grandes vitórias, queridos, as trevas, elas sempre vão se levantar para tentar te intimidar. As trevas vão se levantar para tentar te paralisar. Não, até aqui ele conseguiu. Não, eles já estão até sentando na mesa para comer junto, para jantar, já estão até conversando. Aí as trevas se levantam para intimidar e dizer, não, só até aqui ele não vai avançar. Mas quer saber? As trevas já foram vencidas lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. E você é mais do que vencedor. Você pode dizer amém, querido? Então lá no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quem é atribulado aí? Quem tem passado por tribulações aí? Só quem nunca passou por tribulação aqui, gente. Estou vendo alguém levantando a mão assim, eu não sou. Não?
então você está indo contra a palavra de Deus. Gente, eu já passei tanta tribulação, tanta luta, mas sabe o que aconteceu no meio da tribulação, minha irmã, minha querida? Eu vi o sobrenatural de Deus acontecer. Aonde médicos estavam dizendo assim, ó, não tem mais jeito, tem que amputar. No meio daquela tribulação toda, Deus nos inspirou com o Espírito Santo para dizer assim, ó, não dá para vocês tentarem, mais uma vez, aí, não, um médico, um dos melhores médicos formado na área de osso, e ele olhar para trás e se submeter àquela palavra, e voltar lá para dentro, e não amputar a perna de uma pessoa. Sabe por quê? Porque é no meio das grandes tribulações, que vão se levantar os grandes homens e grandes mulheres de Deus, cheios do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém, querido? Então, cuidado, quando você dizer assim, eu não tenho tribulação, cuidado que a tribulação bate na tua porta. Vigia, porque nós estamos aqui debaixo de um campo profético, e é a palavra de Deus que está dizendo, e todos os homens de Deus aqui foram atribulados, todos eles foram atribulados, mas eles tiveram o sobrenatural de Deus no meio das suas tribulações. Então, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 7, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o que ela produz para nós? Gente, será que esse cara estava nécio, sem entendimento, louco para escrever algo disso? Então fica ligado, porque essas tribulações, querido, elas vão trazer um peso de glória tão grande sobre a nossa vida, que você não tem nem ideia. Por isso que tem muita gente correndo das provações. Ah, não, eu não quero essa prova, eu não aceito essa prova. E o Senhor está dizendo assim, tá bom, já que você não quer a prova, você também não vai ser promovido. Já que você não quer vencer a prova, também não vai ter pódio para você, não vai ter prêmio, sabe? Você não vai ver um nível de promoção na tua vida. Então, Paulo está falando isso aqui com entendimento, que todos os crentes que querem viver um nível de glória maior, eles vão passar por tribulação. A grande diferença é que a tribulação não vai paralisá-los e nem vai matá-los, mas vai impulsioná-los a viverem os grandes milagres, os grandes sobrenaturais de Deus na sua vida. Então, se você é um desses crentes atribulados, eu quero dizer para você nessa noite, inclusive eu, tem milagre de Deus para a tua vida assim, tem bênção de Deus para a tua vida assim, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, se você crê, faz isso mesmo. Aplaude, exalte ao Senhor, glorifica ao Senhor. Quantas das vezes você já pensou em desistir? Quantas das vezes você já paralisou? Isso não foi tribulação? O que foi isso? Quantas das vezes você saiu de igreja e correu para outro lugar? O que foi isso? Será que não foi a tribulação? Aí depois você volta para o mesmo lugar. O que foi isso? Será que não foi a tribulação que te proporcionou um peso de glória sobre a tua vida, para você se render, para você se dobrar e reconhecer que só o Senhor é Deus no céu, na terra e embaixo da terra, querido? Então eu quero declarar que nesses 6 meses de conquista e de vitória, sabe, as trevas olham para tudo isso e dizem assim, vou intimidar ele, eu vou paralisar ele. Por isso que o tema da mensagem é exatamente esse. Vencendo a intimidação, porque as trevas, ela é especialista em tentar nos intimidar, em tentar nos paralisar no nosso chamado, sabe, no nosso cônjuge, na nossa família, sabe, na empresa onde você trabalha. Quantas coisas se levantam todos os dias, grandes tribulações se levantam, e no meio dessas tribulações, as trevas também se levantam para trazer intimidação. Mas sabe o que você vai fazer com essa intimidação? Você vai pisar na cabeça da intimidação nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque agora você entende que olha, Paulo diz assim, olha, as leves e momentâneas tribulações, não está nem falando das pesadas. Agora vai procurar o que esse homem de Deus viveu na história. Vai olhar quantas vezes ele passou debaixo de cativeiro, naufragando, navio naufragando, passou fome, passou sede, passou tantas situações, e agora o camarada vem aqui dizer, olha, as leves e momentâneas tribulações, elas produzem um excesso, peso de glória no porvir na nossa vida. Amém, querido? Você recebe isso em nome de Jesus, o peso de glória de Deus na tua vida? E sabe, quer saber, essas tribulações, elas nos trazem um nível de treinamento, sabe? De treinamento. Daqui a pouco você vai ser um especialista de tribulação, entendeu? E vai conduzir outros
a um mar seguro, entendeu? Então imagina o Paulo no meio daquele navio, o Senhor falou para ele, olha, o navio vai se despedaçar, mas não vai morrer ninguém. Será que não tinha tribulação naquele navio? Gente, tinha tribulação demais naquele navio. O barco ia se despedaçar, somente as vidas iriam se salvar. O anjo do Senhor falou isso com Paulo. Calma, porque tudo vai se acabar, mas não vai se perder nem uma vida no meio daquela tribulação. Então, há tribulações que vêm na nossa vida, não é para te paralisar, não é para te destruir, mas é para te fazer crescer como homem de Deus e mulher de Deus que você é, em nome de Jesus, amém? Então você vai sair daqui nessa noite sim, cantando, louvando ao Senhor, e ainda que hajam tribulações, você sabe que o peso de glória já está preparado para vir sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Então, no versículo 18, já foi? No versículo 18 ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Quer uma dica? Todas as vezes que a intimidação bater na porta do teu coração e bater na porta da tua casa, lembra o que a palavra de Deus diz? Trazei à memória aquilo que traz esperança. Nós estamos no meio do ano, então de repente algo se levanta contra a tua vida para te deter, para te paralisar, porque tem muito peso de glória de Deus para ser liberado sobre a tua vida, e aí as trevas começam a perceber que algo muito grande, algo muito poderoso vai acontecer na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua família, diz amém, querido. Esse é um campo profético, e eu não programei nada disso, a gente é pego de surpresa de vez em quando. Então a gente sobe aqui no salto e no susto e na dependência do Espírito Santo de Deus, mas quer saber, eu sei que é Ele que vai fazer, é Ele que está fazendo nessa noite. Sei que tem pessoas aí que chegaram aqui, sabe, para baixo, e a palavra começa a trabalhar lá nas profundezas do teu coração e começa a te trazer para cima. E aí aquilo que você olhava que não ia dar, você já começa a perceber que aquilo é muito pequeno diante do teu Deus, que aquilo é muito pequeno diante daquele que te chamou e te comissionou para ser grande nessa geração, em nome de Jesus, amém? Então, toda intimidação das trevas, levanta a sua mão e declara, em nome de Jesus. Não, você ainda está intimidado ainda. Declara, em nome de Jesus. Toda intimidação das trevas, sai agora, bate em retirada, de tudo que é meu, e das minhas promessas, em nome de Jesus, amém, aplauda, exalte, glorifique ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel, querido. Eclesiastes 3:11, vai falar um pouquinho sobre isso, sabe, então, traz a memória, sabe, sei que os dias estão passando muito rápido, diante de tanta guerra, diante de tanta luta, diante de tanta tribulação, querido, as trevas se levantam para intimidar, mas quer saber? Elas se levantam para cair novamente, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a tua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis, 19:1, 1 Reis, 19:1, só quem é muito vitorioso aqui diz amém. Diz até pela fé, ainda que não seja, mas a partir de hoje pela fé vai ser, em nome de Jesus também. Porque tudo é pela fé. E quando nós falamos em intimidação, a gente lembra da palavra de Elias. Porque Elias combateu os profetas de Baal. Elias foi um homem que marcou o seu tempo e marcou a sua geração, e foi conhecido e reconhecido como o profeta do fogo. Foi reconhecido como o profeta que Deus ouvia a sua oração e Deus respondia, seja com fogo ou seja com água. Então Elias era o profeta do fogo e da água, porque as orações que ele fazia eram respondidas na vida dele. Então Elias viveu e contabilizou grandes guerras, grandes vitórias, sabe, foi ali todos os profetas de Baal passados à espada, mas quando as trevas percebeu que ninguém parava esse camarada, as trevas mandou um recado, olha a intimidação. Agora imagina o nível de tribulação que Elias passou por causa dessa intimidação. Então 1 Reis capítulo 19,
Versículo 1 diz assim, ó: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matava os profetas de Baal à espada. Vem cá, presta atenção aqui. Você acha mesmo que as trevas não sabem o que Deus tem feito de coisas grandes na tua vida? Você acha mesmo que as trevas não estão de olho em todos esses milagres que Deus tem feito na tua vida? Então você percebe aqui que Acabe vai lá. Jezabel aqui representa também no reino espiritual um nível de potestade que atua, sabe, para matar os profetas de Deus, para abortar sonhos, projetos e propósitos de homens e mulheres de Deus. E você é um príncipe e uma princesa de Deus, querido. E quando as trevas percebem isso, as trevas se alvoram, as trevas se levantam e dizem: não, eu vou abortar o ministério, eu vou abortar o chamado dele, eu vou arrancar ele dessa casa, porque ele está crescendo muito, eu vou paralisar o chamado dele. Mas quer saber, querido, Deus está rogando por você, Deus está velando para fazer cumprir a sua palavra, para que as suas promessas se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus, querido? Gente, Elias estava lá depois daquela batalha, depois daquela guerra. Elias, a Bíblia diz que ele orou e a chuva cessou, nem orvalho caía, durante 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, sabe, quantos outros milagres Elias viveu, sabe? Elias viveu a ressurreição, Elias viveu o milagre do óleo na botija, da farinha. Elias viveu tantos milagres, e depois ele vem novamente para o fronte de batalha, direto com os profetas de Baal, e ele passa a espada a todos aqueles profetas de Baal, e lá no versículo 2 vai dizer assim, ó: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses, com D minúsculo, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Então, o nível de intimidação ao profeta do fogo, ao homem da oração, foi tão grande, que na hora ele falou: não, eu vou fugir, não, eu vou desistir. E tem muita gente aqui, querido, você é um homem, uma mulher vitorioso em nome de Jesus, amém? Querido, você e a tua casa é um milagre de Deus, e você não vai desistir, e nem vai correr, e nem vai retroceder, nem 1 milímetro para as trevas, em nome de Jesus, amém, querido? Eu acredito, querido, que isso ficou como exemplo para os grandes homens e mulheres de Deus dessa geração, que são cheios do fogo do Espírito Santo de Deus, e são cheios da água da palavra de Deus no seu coração, que ainda que se levante qualquer nível de intimidação das trevas, elas não vão encontrar morada no teu coração, nem na tua casa, e nem no teu entendimento, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você sabe quem te comissionou, você sabe quem te chamou para essa batalha, foi o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha, querido. Então, as trevas já estão derrotadas, ainda que o inferno se levante para conspirar contra a tua vida, levanta a tua mão e declara: já está derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já está derrotado. Todo o intento de Satanás e seus demônios já está demolido, destruído e cancelado na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Você pode se alegrar, isso, se alegre. É como se nós chegássemos até o meio do ano, cheio de vitórias, de pé, louvando, buscando ao Senhor, e agora algo muito grande se levantou para te parar. Eu sei que tem pessoas aqui que algo muito grande se levantou para te parar. Isso é apenas um treinamento de Deus, meu irmão. Eu sempre falo aqui para o meu irmão Aelton, é treinamento de Deus. Você vai perceber que depois disso, você vai estar muito mais forte do que quando você começou, e as trevas não terá lugar na tua vida, porque o Senhor Jesus, Ele já garantiu a tua vitória. Como assim, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor, através da obra da cruz do Calvário, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você pode tomar posse das tuas bênçãos nessa noite? Tem muitas bênçãos que estão presas nas regiões celestiais, e tem muitas bênçãos de Deus que já estão aqui, ó, no seio, na madre, mas você, por falta de entendimento, debaixo de tanta opressão, sabe, debaixo de tanta tribulação, não consegue enxergar que o milagre já chegou e a bênção já chegou. Então eu quero declarar Efatá nessa noite.
Efatá nessa noite, ouve, enxerga que as bênçãos e os milagres de Deus já estão sobre a tua vida liberados em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, não vamos deixar Elias aqui não, porque no versículo 4 ele diz assim, 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, chega, já basta, vou jogar a toalha, não estou aguentando essa guerra. Vai parar agora que o negócio vai ficar bom? Meu irmão, você não vai parar em nome de Jesus. Ainda que você chegou aqui, até mesmo no teu coração decidido a paralisar, a desistir, você não vai parar, sabe por quê? Porque essa noite o Senhor está te alimentando com pão e água que desce do céu para te fortalecer para uma grande caminhada, em nome de Jesus. Esse é o propósito das trevas, nos intimidar. Então você vê que uma hora o camarada está matando todos os profetas de Baal, venceu a guerra, arrumou o altar, e agora de uma hora para outra as trevas se levantam com um recado, um bilhetinho das trevas, chega lá e diz, olha, acabou o teu casamento, não adianta mais. E é isso que as trevas querem, que você desista do seu casamento, é isso que as trevas querem, que você abandone a tua casa, que você abandone a tua família. Querido, quem tem que sair é as trevas, você tem que ficar para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado na tua casa, na tua vida e na tua história, em nome de Jesus, amém, querido? Então levanta a tua mão e declara, Senhor, em nome de Jesus, eu fico, mas é as trevas que saem de tudo que é meu, em nome de Jesus. Aplauda, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, bendize o nome do Senhor. E lá no versículo 5, ele diz assim, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. Mesmo no meio dessa tribulação, vai ter anjo de Deus para te alimentar, sim, em nome de Jesus. Não vai faltar o pão para te alimentar a cada dia, em nome de Jesus. E se você teimar em continuar dormente, sonolento, o Senhor não vai abrir mão de você. Porque Elias comeu pão e bebeu e dormiu. E aí o anjo foi lá novamente e repetiu a dose com ele, levanta. E a Bíblia diz que através do poder desse alimento que Deus liberou sobre a vida de Elias, ele caminhou 40 dias até Horebe, querido, debaixo de um pão, debaixo de uma água, debaixo de um sol escaldante. Não vai ter deserto que vai vencer o poder de Deus na tua vida, porque a sombra do Altíssimo vai estar te cobrindo durante o dia, e a nuvem de glória do Senhor, ela vai te aquecer à noite, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Então tome posse disso em nome de Jesus. Saia daqui, sabe, convencido e convicto de que as trevas já perdeu. E o que você está passando é o que, pastor? Leve e momentânea tribulação. Quem está passando uma leve e momentânea tribulação? Você recebendo a visita do anjo de Deus aí com um alimento espiritual na tua vida. Porque a visita dos anjos de Deus são para homens e mulheres que ao mesmo aos seus olhos estão desistentes, mas Deus não desistiu dele, Deus não desistiu de você, e Deus não vai desistir da tua casa e da tua família, amém? Sabe por quê? Porque, querido, nós ainda temos 6 meses ainda até o final do ano, tem muita riqueza e muita bênção de Deus para ser liberado sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua história, em nome de Jesus. Vai tomando posse, porque tudo isso aqui é profético. Deus não iria deixar essa palavra aqui aleatoriamente, não. Se Ele deixou aqui é porque ela tem um fundamento. Você é um guerreiro vencedor. Diz amém. A igreja é inteligente, sabe? Cada palavra profética que é liberada, você já agarra, você diz amém. Você é um príncipe de Deus vencedor. E é isso que você é. E quer saber? As trevas sabem disso. E por isso que ela fica contabilizando mais um milagre, mais uma bênção, mais um sobrenatural. Não, eu tenho que parar ele.
Mas aí quando as trevas pensam que te parou, Deus começa a mandar os seus enviados, os seus anjos. Ainda que você esteja dormindo, vai ter anjo de Deus te catucando sim, vai ter anjo de Deus te alimentando sim, vai ter anjo de Deus te fortalecendo sim, em nome de Jesus. Então declara em nome de Jesus. Toda fraqueza, todo desânimo, todo cansaço da guerra, sai agora da minha vida. Porque agora eu recebo o pão de Deus e a água de Deus. E eu me levanto agora para vencer em nome de Jesus. Fica de pé aí em nome de Jesus. Não é para acabar o culto não, é só para dizer mesmo que você está se levantando para vencer. Pode sentar mais um minutinho aí. Queria muito fazer isso, a pastora Naira sempre faz isso, né? Levanta. Quando a gente pensa que acabou, não, senta mais um minutinho, né? Ainda tem mais um pouquinho ainda, porque não acabou, querido. Na hora que você se levanta, você vai ver que Deus vai começar a desenrolar um rolo de promessa e de coisas grandes que ainda vão acontecer na sua vida. Elias pensava que era o fim, que ele ia morrer e que ele queria morrer. E Deus falou, não Elias, isso aí é o intento das trevas, que você morra, que você tire a sua vida, que você fique sozinho, solitário. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para andar contigo todos os dias em nome de Jesus. A tribulação chegou, o que Elias fez? Pegou o seu moço dele e falou, não, fica aí. Porque agora eu vou sozinho. E depois ele pediu a morte. Querido, a morte já foi vencida na cruz do Calvário. A morte não tem mais poder sobre a tua vida, porque Cristo já ressuscitou e nós ressuscitamos com Cristo, querido. Amém, querido? Então esse é o engodo das trevas, dizer que é o fim, que acabou, que não adianta e que não dá mais. E Elias ficou convencido disso. Ele falou, já chega, basta, não estou aguentando mais essa guerra. Parece que quanto mais inimigo é vencido, parece que mais inimigo se levanta. Não é que mais inimigo se levanta, é porque você passou de nível, querido. Amém? Você está em um novo nível, e nesse novo nível tem coisas maiores de Deus para ser conquistadas para a nossa vida. Então tudo que você precisa é se alimentar com o pão e a água da palavra de Deus, se fortalecer e se levantar para o combate em nome de Jesus. Lá no versículo qual? Me ajuda aí. 6, né? E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar. 7, segunda vez aí. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Sabe, querido, então nessa caminhada, sabe, da vitória, nessa caminhada, sabe, para derrubar esses profetas de Baal, se tem uma coisa que Elias começou a entender, é que ele precisava ser obediente. Por 2 vezes o anjo liberou uma palavra, depois da segunda vez ele se levantou e começou a andar. Então mesmo diante da tribulação, mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da escassez, você não vai parar em nome de Jesus, amém, querido? Sabe o que Deus falou para Abraão no capítulo 17? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão quebrou aliança com Deus algumas vezes, mas Deus não desistiu dele, e Deus não desiste de você, e você não vai desistir de Deus, em nome de Jesus, amém? Já estamos finalizando já, o louvor já pode ir subindo. Versículo 8, levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sabe o que te espera? É a glória de Deus. Sabe o que espera? Que te espera nessa caminhada, se você não paralisar, se você não desistir? O centro da vontade de Deus, à tua disposição, querido. E no centro da vontade de Deus tem milagre, tem sobrenatural, tem tudo que você possa imaginar à tua disposição. Por isso que as trevas têm se levantado, sabe? Tem quem diga assim, não, o inimigo está furioso. Quando é que ele não está furioso? Ele sempre foi furioso e vai continuar furioso, sabe por quê?
porque ele sabe que o fim dele é o lago de fogo e de enxofre, para onde ele vai, mas é onde a tua vida não vai, em nome de Jesus, porque você está vivendo debaixo do pão e da água da palavra de Deus. Então Elias se levantou, e depois que ele se levantou, querido, ele caminhou até o monte de Deus, e a Bíblia diz que mesmo depois dessa caminhada, ele entra na caverna. Como que nós somos inconstantes. Quantos homens e quantas mulheres com tanto potencial de Deus, com tanta força de Deus, com tanto chamado, com tanto ministério, mas as tribulações, as lutas, as dificuldades, as intimidações, elas foram paralisando de uma a uma. Mas quer saber? Essa noite é noite de levantar e andar. Quer saber? Essa noite é noite de você sair da caverna, querido. Deus não criou caverna para você ficar. Deus criou o céu e a terra para você governar em vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Então as trevas não vão mais te paralisar. Fala, as trevas não vão mais me paralisar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E Elias se levantou, e Elias ouviu. Não dá tempo a gente narrar tudo por causa da hora. Elias ouviu barulho, fogo, mas a Bíblia diz que uma voz mansa e suave entrou naquela caverna, e ele entendeu que era o Senhor, e aquela voz dizia: o que fazes aí, Elias? E Elias começou até mesmo a se justificar: não, porque só restou eu, todo mundo se corrompeu. Mentira! Religiosidade às vezes entra na nossa vida e nos paralisa, e o Senhor falou: olha, Elias, ainda tem 7.000 que não se corromperam, que estão sendo sustentados a pão e água por Obadias. Então sai para fora, Elias, sai para fora, Elias. Agora, de forma profética, você vai sair para fora e vai sair em direção do altar do Senhor nesse momento. Só quem está entendendo diz amém. Já estou fechando, ó. Tadeu já entendeu. Sai. Talvez esse lugar que você está sentado hoje está representando a tua caverna, que é a cadeira. É onde o teu ministério ficou paralisado, estagnado. A tua vida empresarial, o grande pai que você é, a grande mãe que você é, que foi travado, que foi paralisado, que você não consegue mais enxergar um recomeço, um renovo. Então, se você crê que esta é uma noite de milagre, de ativação, de sobrenatural, alguns já estão entendendo e já estão saindo. Vem aqui para frente, querido, porque quando Elias saiu para fora daquela caverna, Elias pensava que tudo estava acabado. Aquele era o momento que Deus iria honrar Elias. De que forma? Ungindo outros líderes para acabar com todas as raízes que Jezabel tinha estabelecido sobre Israel. Então você pensa que é o fim, não é o fim. Agora vai começar o melhor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, meu irmão, levanta e anda, vem aqui para frente, pela fé, sai do teu lugar. É uma noite profética, é uma noite de sobrenatural, é uma noite que os céus estão abertos sobre esse lugar. Enquanto você vem, a gente vai louvando aqui, os tangedores vão cantando. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Então diga: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Pode ser com palmas, com alegria. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cante mais uma vez, cante com fé. A perseguição, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Cante bem forte. Vivemos por fé, com toda a sua fé, estamos de pé. Aleluia! Não é o fim, querido. E essa é uma noite de restituição, onde a tua vida pode estar paralisada, estagnada, parada. Essa é uma noite onde o Senhor está virando a chave de Deus sobre a tua vida. A chave do céu está virando nesta noite, em nome de Jesus. Uma chave virou na vida de Elias, e nós somos a geração de Elias, cheia do fogo, cheia do Espírito Santo, que lá atrás fugiu, mas essa geração da última hora é a geração que não vai paralisar, que não vai entrar na caverna, que não vai pedir a morte, porque ela vive a vida, e a vida e a abundância de Deus está sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que o melhor de Deus começa a acontecer agora, quando você achava que era o pior. Então lá no versículo 15 vai dizer assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Olha o nível de honra que Deus tinha para Eliseu. Estava ungindo um rei para a Síria, estava ungindo outros reis para Israel, sabe? Então é um tempo novo de honra e de glória que Deus tem para a tua vida. E sabe o que aconteceu? Como Elias pediu tanto para morrer, aí o Senhor falou assim também: vai e unge Eliseu em teu lugar, porque eu vou te recolher. Tem alguém querendo ser recolhido nessa última hora agora? Foi isso que Deus fez. Por isso que Elias, ele chega até onde Eliseu está e lança a capa sobre Eliseu e não diz nada, somente a maravilhosa graça de Deus que estava sobre aquele momento falou tudo para Eliseu, porque Elias não falou nada, porque Elias foi porque entendeu: caramba, agora coisas grandes vão acontecer, mas ele já liberou para mim ungir um sucessor, ele vai me levar agora. E depois Elias foi levado, e a Bíblia diz que Eliseu, querido, ele fez um nível ainda maior de milagres sobre aquele tempo. Eu quero declarar nesta noite, não apenas uma porção dobrada, mas eu quero declarar que a plenitude do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, está sobre a tua vida nesta noite. Se tinha enfermidade, eu quero declarar: haverá cura na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Se havia destruição do casamento,
casamento, eu quero declarar, haverá restituição do teu casamento e da tua família, em nome de Jesus. Se o teu chamado e o teu ministério estava paralisado, desistente, estagnado, nesta noite o Senhor está virando a chave sobre a tua vida e está mudando a tua história. Sai para fora da caverna, levanta e anda, porque nessa noite o Senhor está virando a chave do teu chamado e do teu ministério e da tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós nos unimos aqui em fé, porque entendemos, ó Pai, que debaixo de uma palavra profética e de uma voz profética, a consequência é milagre, a consequência é ressurreição, é sobrenatural, é restauração, é restituição sobre cada vida presente que está aqui e sobre cada vida que está nos assistindo agora. Nós declaramos esse poder, essa unção da tua palavra entrando agora em cada casa, trazendo até o milagre da ressurreição, da transformação, da restauração, da cura, da provisão, das finanças, e trazendo um tempo novo de Deus sobre a tua vida e a tua história, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Estamos de pé. Diga: a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque não caminhamos pelo que vemos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Mais uma vez, vivemos por fé. Vivemos por fé, estamos de pé. Agora bem forte. Vivemos por fé, estamos de pé. Recebeu o pão e a botija de água aí. Você nem viu, comeu o pão e bebeu a água e nem percebeu, né? A grande verdade é que você já está de pé para viver grandes milagres de Deus nos dias que virão, em nome de Jesus. Amém? Você acabou de assistir o pastor Osano Pepeu. E aqui nesse canal você terá acesso aos estudos bíblicos, às nossas lives e, é claro, às devocionais. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.